Melhor noite, melhor tarde, melhor dia, eu não sei a hora que você vai estar assistindo esta Pérola da Graça. O nome desta Pérola da Graça é Sacrifícios Ineficazes. Vamos ler um trecho, vou ler 10 versículos, mas são necessários para o entendimento de centenas de pessoas que serão libertas através dessa mensagem. Eu acredito nisto piamente, porque a vida religiosa é uma vida sacrificial. O contexto religioso, e quando eu digo contexto religioso, eu digo do contexto evangélico, é um contexto extremamente sacrificial. Eu e a minha esposa já fizemos vários sacrifícios. Eu tinha que estar de manhã, no culto pela manhã, chegar 1 hora antes, por causa da reunião, chamada reunião de obreiros. Depois eu tinha que ficar no culto, sair 1 hora depois, para verificar todas as coisas, voltar 1 hora antes do culto à noite, para fazer a chamada reunião dos obreiros, assistir toda a mesma liturgia, eu mudava alguma coisa do que foi de manhã, depois sair 1 hora após. Isto era todas as vezes que tinha reunião, e no sistema é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de aleluia. Isto é uma vida sacrificial, embora ter ainda que fazer os sacrifícios que são acompanhados de rituais. São aqueles sacrifícios em que você tem que ir de jejum, você tem que ir com roupas, com ternos, obrigatório, formalidade, crachá, dizendo quem você é. Todo este ritual sacrificial está na igreja chamada evangélica. E a pérola de hoje mostra que esses sacrifícios, eles são ineficazes no que diz respeito a uma vida espiritual saudável. Então vamos ler 10 versículos para que se entenda neste grande aprendizado desta pérola da graça e você cresça na graça e no conhecimento. Olha o que Paulo disse aos Hebreus no capítulo 9 e no versículo de número 1. Ora, a primeira aliança, então nota-se que há 2 alianças. A primeira diz que tinha preceitos de serviço sagrado ao seu santuário terrestre. Então, a primeira aliança era como? Era terrena. Tinha o seu santuário terreno. E diz que neste santuário tinha preceitos de serviço sagrado. Isto era a primeira aliança em que a igreja insiste em viver. Umas por não conhecer, outras pelos benefícios que isto traz. Porque isto trazia o orgulho, o status, né? Debaixo deste santuário sagrado e desse serviço, debaixo desse santuário terrestre, desse serviço sagrado e desse preceito, havia a obrigatoriedade do dízimo, exclusivo recolhimento dos levitas. Então Paulo diz no versículo de número 2, olha aí: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Tudo isto aqui era o santuário terrestre, era a primeira aliança. Depois ele continua dizendo no versículo 3, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Olha, é porque coça, tá? Mas deixa eu te adiantar, este é o retrato da igreja evangélica. A igreja evangélica é isso aqui, aquelas cortinas que vocês visualizam. Os pastores entram num local, numa porta, só eles podem entrar. Isso é o santo dos santos deles. Mas tem mais. Você vai fazendo um paralelo. Eu apenas acendi a lamparina. Você agora vai fazendo um paralelo e vê se não é exatamente isso que você via.
o qual pertencia o altar de ouro para o incenso. E o que tinha no santuário terrestre na primeira aliança? A arca da aliança. Você vê, você entra em alguns lugares, você também não vê essas coisas, a arca da aliança. Depois ele dizia que ela era totalmente coberta de ouro, no qual estava uma de ouro contendo o maná, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. 5. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, disse Paulo aos Hebreus, não falaremos agora pormenorizadamente. Que difícil foi a manhã toda treinando, hein? Depois ele diz no versículo de número 6, ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Pecados de ignorância do povo. Depois ele diz no versículo 8, querendo com isto, e aqui começa então a minha fala, diz que querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda toda aquela atitude, todo aquele serviço, todos aqueles preceitos, aquelas coisas preparadas, disse Paulo aos Hebreus, fazendo com isto, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então veja o que acontece aqui. Diz que enquanto o santuário terrestre estava erguido, o verdadeiro caminho, o verdadeiro santo lugar não se manifesta, não está manifestado, não se manifestou. Por quê? Porque o santo lugar, o trono da graça de Deus, só poderia ser manifestado quando este tabernáculo caísse. Enquanto tivesse erguido, ele não se manifestava. Então é inadmissível acreditar, pelas profundidades das revelações do Evangelho, que o Espírito Santo fala em um local, aonde tem todas essas coisas aqui descritas num local chamado igreja. Está querendo dar a entender que neste lugar, o Espírito Santo ainda, o santo lugar ainda não se manifestou, enquanto este tabernáculo estiver erguido. Abençoados, o que se chama de igreja aí fora, é um protótipo do santuário terrestre de Jerusalém. Quando você entra num lugar em que você vê a arca da aliança, quando você entra num lugar, lá tem um homem em pé, colocando a mão sobre as pessoas, este homem aqui se passa por sacerdote da sua vida. Ele está querendo dizer que o pacto não mudou, porque se mudou o pacto, mudou a lei, se mudou a lei, mudou o sacerdócio. Não é mais o sacerdócio humano, é o sacerdócio de Cristo. Então, se você está num lugar e lá tem a arca da aliança, as tábuas da lei, como eu já vi desenhado aqui atrás, as tábuas de Moisés. Se um homem está aqui recebendo envelopes de dinheiro, este homem é um sacerdócio levita. Se um homem está aqui colocando a mão sobre você, este homem é um sacerdote intercedendo pelos teus pecados. E quais pecados que você tem? Se diz o próprio escritor dos Hebreus, nesse mesmo capítulo, no versículo 26, que Cristo anulou os teus pecados. Então, este local é o protótipo do tabernáculo terrestre. Significa, então, que o Espírito Santo, pelos meus lábios, dá a entender que o caminho do santo lugar, feito por Cristo, que o santo lugar não é mais o terrestre, esse entrava os sacerdotes. Cristo entrou por nós, além da cruz.
Então o Espírito Santo deu a entender aos hebreus, e dá a entender aos meus lábios, a vocês, que entram neste lugar procurando Deus, e Ele não está, porque Deus não está no tabernáculo terrestre, Deus não habita lá, Deus ali ia na arca da aliança, Deus hoje vai na minha vida e vai na sua. Então todas as pessoas que entram neste lugar e encontram essas coisas aqui, você está querendo dizer que o Espírito Santo ainda não, ou melhor, que o santo lugar preparado por Cristo ainda não se manifestou na sua vida, porque você ainda mantém erguido o tabernáculo sobre a tua vida. Você frequenta o tabernáculo. Mas como o senhor pode dizer que lá é o tabernáculo? Olha, lá não estão os elementos da lei? Lá não tem elemento da lei? Alguns irmãos dizem assim, mas onde você está é o templo. Não, aqui não é o templo. Aqui é um local onde a gente se reúne. O templo tem preceitos de serviços sagrados e os seus elementos. Eu não sou o sacerdote deste lugar. O sacerdote aqui é Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu estou esta noite, como diz os meus irmãos de Portugal, a falar ou é da Itália? Entende? Então, olha que palavra, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Se o tabernáculo está erguido, o caminho não se manifestou, o novo e vivo caminho que ele consagrou pela sua carne. Cristo então morreu em vão. Choquem, pasmem e absorva. Olha o que diz o versículo 9. É isto uma parábola para a época presente, ano 67 da era cristã, uma das últimas epístolas de Paulo, que dali a pouco, lá nos seus dias, Nero vai decapitar-lhe a cabeça. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta parábola, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. E aqui o tema da parábola: sacrifícios ineficazes. Não adianta. Você pode entrar nesses lugares onde o Espírito Santo não se manifestou, que os pecados que já não existem, só existem na mente das pessoas, não saem. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, os demônios moram lá, os pecados habitam ali, a miséria são companheira constante de todos os cultos, e os homens são reais representantes de Deus. Quando eu testifico pela graça de Deus que Deus não precisa de representante, porque Ele habita em cada um daqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Eu estou aqui representando Deus. Então você é sacerdote, porque quem vivia na representação diante de Deus e os homens eram os sacerdotes. Deus agora vive em mim, vive em cada um dos senhores. Ele não precisa de que ninguém o represente. A presença dele é real na sua vida, e quem tem a presença real tem o próprio e não um representante. Você recebe assim? Então diz que, embora todos esses preceitos, tábuas da lei, querubim, tudo isto que a igreja apresenta como impressão. Não, olha os querubins que nós mandamos colocar aqui, mas é de ouro igual de Moisés? Não, de ouro não, o nosso é folheado a ouro, mas santifica. Eu achei essa palavra maravilhosa. Diz que embora este, no tocante à consciência, aqui dentro, na mente, a pessoa sempre sai com o peso de culpa. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aqui tem uma vírgula aqui, ó. Olha o que ele diz no versículo 10. Os quais não passam de ordenanças do Espírito Santo. Pode parar aí.
Todas as ordenanças ali daquele livro são coisas da carne, não tem nada a ver com o espírito. Foi por isso que o dono da igreja foi lá naquele madeiro e rasgou o escrito de dívida e removeu tudo que era contrário contra a igreja dele. Ele removeu inteiramente e encravou na cruz. Não existe ordenança. Todas as igrejas que estão colocando ordenanças da Páscoa, do dízimo, seja ela qual for, estão querendo dar a entender que o Espírito Santo ainda não se manifestou a eles, mostrando que Cristo já fez um novo e vivo caminho. E eu espero que eu seja claro para te tirar desse alçapão e você venha para a graça, onde você pode agradar a Deus com reverência e santo temor. Os quais não passam de ordenanças da carne. Leia comigo, baseadas somente em Páscoa judaica, em festas, sim, comidas e bebidas no antigo tabernáculo, eram festa da primícia, as festas do Pentecostes, as festas dos pães asmos, e ainda tinha a Páscoa judaica, que eles reúnem as pessoas para dar pão e suco, dizendo que aquilo é santo. Tudo isso, disse Paulo, não passam de ordenanças da carne, baseadas em comidas e bebidas e diversas abluções. Vocês sabem o que quer dizer diversas abluções, não sabem? Purificação por meio de água, que as igrejas fazem. Em pleno século 21 eu entrei, agora não, deve ter uns 15 anos, e uma bacia lá na frente, eu disse, o que é aquilo? É para as moscas caírem ali dentro, os mosquitos? Não, hoje em dia é de lava-pé. Dia de lava o quê? Lava-pé. Eu falei, essa eu vou ver. Põe um pregador aí que eu não quero sentir o chulé, mas eu quero ver. Abençoado. Depois de 50, a água estava da minha cor, pretinha. Ué, lava pé ou suja pé? Meu Deus, o Espírito Santo ainda não manifestou naquele lugar, dizendo que pela palavra todos já estão limpos. Eu vou ler de novo. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, e aqui está a palavra full time, impostas até o tempo oportuno de reforma. E a reforma chegou, pelo menos no Brasil. Ordenanças fora. Tabernáculo terrestre e seus preceitos, fora. A reforma tirou tudo. E agora o que ficou? Cristo, o cabeça da igreja. E Hebreus capítulo 10, versículo de 11 ao 14, Paulo diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Isto era o papel do sacerdote que nunca fazia nada. Lembra que eu digo nas minhas mensagens? Prega, é a carne que se converte. E eu já entrei num lugar em que o pastor dizia, quem quer aceitar Jesus? Aí vinha um irmão aqui na frente, uma família. Domingo que vem ele perguntava, quem quer aceitar Jesus? Vinha a mesma família, o menino aqui na frente. No outro domingo, quem vinha aqui na frente? Eu disse, vamos parar aqui. O que aconteceu? Perdemos a nossa salvação quinta-feira no baile do Alalaô. No baile do Alalaô. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado, Jesus, porém, o nosso sacerdote, o apóstolo da nossa confissão, tendo oferecido até a Páscoa, para sempre quer dizer quando?
para sempre. Ora, se ele ofereceu para sempre um único sacrifício pelo pecado, significa que os demais sacrifícios são ineficazes, meu amado. O dele basta. Basta ou não basta? Basta. Chega. Ora, se ele ofereceu um único sacrifício para sempre, por que é que os pastores pedem sacrifício? Porque o Espírito Santo ainda não se manifestou, mostrando a eles um novo e vivo caminho, o caminho perfeito, o caminho da graça de Deus. Que nós tivemos o privilégio de Cristo rasgar o coração, metaforicamente falando, e nos mostrar as grandezas desta revelação. Depois ele diz no versículo de número 13: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Look for me, Hebreus, ano 67, e no ano 70, todos os inimigos debaixo dos pés. O juízo veio sobre Israel, o juiz às portas bateu o martelo. De hoje, de 70 para cá, não tem inimigo paralelo. Cristo governa de eternidade a eternidade com a sua graça sobre a vida dos eleitos. Depois ele diz no versículo de número 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou até o culto de libertação. Aperfeiçoou até quando? Para sempre. Diga: eu estou aperfeiçoado para sempre. Está ou não está? Então, qualquer tentativa de te aperfeiçoar com o sacrifício é dizendo que o dele foi em vão. O irmão precisa se sacrificar. Eu estou anulando o sacrifício dele. Eu estou dizendo que o sacrifício dele não valeu de nada. Não, você tem que fazer um jejum para se aperfeiçoar. Eu estou dizendo que o que ele fez, a sua entrega, uma única oferta, a sua entrega, estou dizendo que não valeu de nada, e é o teu sacrifício que é mais forte que o dele. Tem condição disso? Meu amado, todo e qualquer sacrifício neste pacto é uma tentativa de invalidar o sacrifício de Cristo. Deus não quer sacrifício, já dizia o profeta Oséias, capítulo 6, lá no antigo pacto. Olha o que o profeta já dizia: pois misericórdia quero, e quero também muito sacrifício. Mas eles dizem que quanto mais sacrifício é melhor. O profeta lá, onde os sacrifícios eram aceitos, aonde tinha um tabernáculo terrestre, Deus estava dizendo por meio do profeta: pois misericórdia quero e não sacrifício, e eu quero que vocês não conheçam a graça, que vocês me ignorem, não, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Abençoados, é triste, mas é lamentável. As pessoas tentam invalidar o sacrifício de Cristo, trazendo mandamentos e ordenanças para dentro da igreja de Cristo, e que Paulo disse que são ordenanças da carne, baseadas em comidas e bebidas e várias obrações. São sacrifícios ineficazes. E eu termino com Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19, esta pérola. Olha lá: portanto, por um lado, continua valendo a ordenança lá de Moisés, a Páscoa, que eles chamam de ceia, continua. Aqui diz que foi o quê? Meu amado, vocês não gostam de mim. O outro perguntou: o que o senhor tem a ver com isso? O senhor pregar essas coisas, o que o senhor tem a ver com isso? O senhor é fofoqueiro da Bíblia, né? Eu fofoqueiro da Bíblia? Tem isso também agora para mim? Porque eu já vi vocês me chamarem de tudo, mas fofoqueiro da Bíblia? Como assim? É que eu estou contando as coisas da Bíblia, é isso? É isso, Miguel? Não, porque, meu amado, portanto, agora, não, eu vou terminar esta pérola com muita alegria no meu coração, porque os meus olhos conseguem entender isso aqui. Me desculpe, eu vou estender 3 minutos, olha só. Portanto, por um lado,
se revoga a anterior ordenança, a lei com os seus preceitos e mandamentos. Por quê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade, sacrifícios inúteis, ineficazes. Olha, mas se revogou a antiga aliança por causa da sua fraqueza e inutilidade, o que vamos viver de quê? Tem um 19 ali, olha lá, o checkmate, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, o lado de cá, o outro lado da cruz, do Cristo ressuscitado, se introduz esperança superior, a graça pelo qual nos chegamos a Deus. Você recebe isto? Vamos dar um lindo aplauso a esta palavra.